Fala aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos aprender medidas de tendência central. Vamos lá então? A primeira coisa que nos vem à mente é o que é uma medida de tendência central? Bom, medida de tendência central é um tipo de medida de posição. Essa etapa da sua pesquisa estatística vem logo após a coleta e organização dos dados. Você se pergunta, o que eu vou fazer com esses dados? Geralmente, quando a gente coleta dados, a gente procura nesses dados algum padrão, alguma indicação, alguma característica dessa amostra, para que eu possa verificar se minha hipótese inicial é verdadeira ou não. Então, de todos os tipos de medidas de posição, são todas aquelas medidas que ressaltam tendências características de uma amostra, nós temos aí essas medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Vamos lá ver uma por uma? Em relação à média, provavelmente você já calculou média várias vezes na sua vida e até hoje deve utilizar-se disso uma ou outra vez. A média aritmética é o quociente da soma dos valores da variável pelo número de valores que você tem. Então, o x com essa barra em cima representa a média. Na parte superior da fração, no numerador da fração, você tem a soma, o somatório de todos os valores assumidos pela variável, dividido por n minúsculo, nzinho, que é o tamanho da amostra, o número de valores que você tem. Com os dados não agrupados, esse cálculo da média é relativamente bem simples. Veja esse exemplo aí. A seguir estão registradas as idades das crianças e adolescentes atendidos em um dia em uma clínica escola. Então, um adolescente tinha 10 anos, o outro tinha 14 anos, o outro 13, o outro 15, 16, 18 e o último 12 anos. Calcule a idade média das crianças e adolescentes atendidos nesta clínica escola. Vamos então calcular essa idade média. Aplicando a fórmula, somatório de todos os valores assumidos pela variável, dividido pelo número de elementos que eu tenho na amostra, número de crianças e adolescentes atendidos na clínica escola. Somando todos esses valores, dividindo por 7, tenho aí 14 como resposta do cálculo da idade média. Quando os dados estão agrupados, como neste exemplo, nessa tabela, isso vai exigir da gente um raciocínio um pouquinho diferente. Mas é o mesmo cálculo, eu vou utilizar a mesma fórmula, vejam só. A tabela abaixo representa o levantamento da variável número de filhos realizado com 34 famílias. Calcule a média aritmética desses dados. Se você tentar fazer esse exercício rápido, sem pensar muito, provavelmente você iria direto somando esse número de filhos, que é a minha variável. Lembra, tem que trabalhar com o valor da variável. Número de filhos, então talvez você somaria 0, 1, 2, 3 e 4. Divide aí por 5, já que são 5 valores. O que é de errado nesse raciocínio? O que é de errado é que esse número 0 não é apenas um número 0, são 2 zeros. 2 famílias não têm nenhum filho. Este número 1 são 6 uns, 6 famílias que possuem apenas um filho. Assim como esse número 2 são 10, 2. Número 3 são 12, 3. São 12 famílias que têm 3 filhos e 4 famílias que possuem 4 filhos. Qual seria a forma correta, então, de realizar este cálculo? Escrevendo realmente o número de vezes que esses números aparecem. O 0 aparece 2 vezes, o 1 são 6 vezes, o 2, 10 e assim adiante para todos os valores. Aplicando a fórmula do cálculo da média, você tem aí a soma de todos estes 34 valores, dividido por 34, porque são 34 valores. E o resultado deste cálculo, 2,3 filhos, em média, por família. Bom, há ainda uma outra forma de se realizar esse exercício, que também é através daquela única fórmula de cálculo da média, porém você pode encurtar esse seu somatório. Se você lembrar que eu somar 0
mais 0 é igual a 2 vezes 0. Ou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Você somar o número 1 6 vezes é igual a fazer 6 vezes 1. Assim como somar o 2 10 vezes é igual a 2 vezes 10. Então, encurtando estes somatórios parciais aí, realizando multiplicações, você pode simplificar o seu cálculo. Eu estendi essa tabela para a direita para a gente poder escrever o resultado dessas multiplicações. Então, ao invés de somar o 0 duas vezes, você vai fazer 0 vezes 2, 0. Ao invés de somar o 1 6 vezes, você vai fazer 1 vezes 6, 6. Ao invés de somar o 2 10 vezes, você vai fazer 10 vezes 2, 20. O mesmo para o 3 e o mesmo para o 4. Então, você encurtou esses somatórios fazendo 5 somatórios parciais, através de multiplicação. Agora, somando esses 5 produtos, você tem aí o somatório total desses 34 valores. Somando 0 com 6, 20, 36 e 16, dividindo por 34, porque ainda são 34 famílias, você tem aí o mesmo resultado. 2,3 filhos por família. Tanto faz o primeiro método ou este. Só não pode confundir quando os dados estão agrupados daquela outra situação quando os dados não estão agrupados. Você precisa ter um cuidado especial na leitura e interpretação do exercício. Veja este exemplo aí. Um estudante de graduação decidiu fazer uma pesquisa sobre o número de salgados que os 140 alunos de uma escola consumiam em uma semana. Ao final de sua investigação, construiu a tabela abaixo. Calcule a média de salgados consumidos. Letra A por dia e letra B por dia por aluno. Aí está uma tabela bem simples, apontando o número de salgados consumidos a cada dia da semana, de segunda a sexta. Para realizar o cálculo de salgados consumidos por dia, a média de salgados consumidos por dia, você soma todos os valores e divide pelo número de valores que você tem. Você tem aí 5 valores, então você soma esses 5 valores e divide por 5. Média de salgados consumidos por dia é igual a 166. Em relação à média de salgados consumidos por dia por aluno, bom, eu já tenho a média de salgados consumidos por dia, que é igual a 166, então basta dividir esse valor pelo número de alunos dessa escola. Dividindo por 140, que é o número de alunos, tenho então 1,2 salgado consumido por dia por aluno. O segundo conceito desta aula é a moda. Quando a gente está andando na rua e vê uma roupa e fala, aquela roupa ali está na moda, aquele sapato, ou às vezes até uma cor, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que tem várias pessoas utilizando aquilo. Não é mesmo? Aquilo se destaca no meio da multidão porque é um valor, é um sapato, é uma roupa que se repete várias vezes na multidão. O conceito de moda na estatística é exatamente o mesmo. É o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Veja esta tabela que apresenta a escolaridade em anos dos funcionários de uma empresa. Qual que é o valor de escolaridade aí que se destaca mais do que os outros, que apareceu mais vezes do que os outros nesta pesquisa? Bom, o valor que se destaca é o 10, ele apareceu 8 vezes. Logo eu afirmo que a moda desta série de valores é igual a 10. Vamos mudar um pouco os valores dessa tabela. Ok, mudei os valores. Na verdade, eu mudei um único valor para criar uma problematização. Repara agora com esses novos valores, qual é o valor de escolaridade que surge mais vezes nessa pesquisa. Vejam que agora eu tenho 2 valores que se empatam em primeiro lugar. 8 funcionários têm 10 anos de escolaridade e 8 funcionários, também 8 funcionários, têm 12 anos de escolaridade. Então, 10 e 12 empataram em primeiro lugar. Neste caso, a média é igual a 10 e a média também é igual a 12. Eu tenho 2 médias, 10 e 12. Isso ganha o nome de uma série bimodal. Pode acontecer
mas é extremamente raro, mas pode acontecer, eu ter todos os valores empatando. Não tem nenhum valor que se destaca mais do que o outro, nem 1, nem 2, nem 3, todos empatam. Vejam, todos os tempos de escolaridade aí surgiram 4 vezes na minha pesquisa. Para esse tipo de situação, posso afirmar que não há moda, ou que essa série é amodal. Vejamos mais um exercício. Este exemplo 4. Um novo medicamento para cicatrização em animais de competição está sendo testado. Um experimento é feito para estudar o tempo em dias de completo fechamento em cortes provenientes de cirurgia. Uma amostra de 30 cobaias forneceu os seguintes valores. Estão aí os valores dentro deste retângulo, os 30 valores. E o exercício pede que a gente calcule a média e a moda desta série de dados. Para calcular a média, mais uma vez, muito simples. Dados não agrupados, aplica-se a fórmula, como em todos os casos. Soma todos os valores e divide pelo número de valores que você tem. Então você soma o 15, 17, 16, o 15, o 17, o 14. Você soma aí todos esses valores e divide por 30. 30 porque são 30 valores. Valor médio, então, de tempo de cicatrização igual a 18 dias. Para determinar a moda, eu recomendo fortemente que você organize esses seus dados. Que eles deixem de ser dados brutos e passem a ser um rol, dados organizados. Neste caso, em ordem crescente. E conte quantas vezes cada valor aparece aí. Se houvesse já uma tabela, como nos exemplos anteriores, bastaria olhar para essa tabela e você já tinha aí a moda. Mas os dados não estão agrupados, então eu preciso fazer essa contagem. Quantas vezes que o 14 apareceu? 5 vezes. Quantas vezes que o 15 apareceu? Apareceu aí 7 vezes. Quantas vezes que o 16 apareceu? 16 apareceu 6 vezes. O 17 apareceu também 7 vezes. E o 18 apareceu 5 vezes. Tenho aí de novo um empate. Tanto o número 15 quanto o número 17 apareceram 7 vezes. São esses, então, meus valores da moda, 15 e 17. O terceiro conceito é o conceito de mediana. Mediana é o valor que se encontra no centro de uma série de números ordenados. Neste exemplo aí, eu tenho o levantamento do número de faltas dos 21 alunos de uma turma de um colégio. E o exercício pergunta qual o número mediano de faltas. Primeiro passo que eu devo tomar é ordenar esses dados. Tanto faz ordenar os dados na ordem crescente ou decrescente, porque eu vou procurar mesmo o valor no centro. Isso tanto faz. O valor do centro não vai mudar se eu ordenar esses números na forma crescente ou decrescente. Ordenando aí na forma crescente, repare, tem 10 valores de um lado, 10 do outro lado. O valor no centro dessa série de dados ordenada é minha mediana. Neste caso, a mediana é igual a 3. Bem simples, né? Só não pode esquecer de ordenar os dados. Um segundo exemplo, também de mediana, mas agora um pouco diferente, porque eu tenho uma série com número par de elementos. No exemplo anterior eu tinha aí 21 alunos, agora eu tenho apenas 6 elementos. Como que eu determino a mediana em uma série com número par de elementos? Primeiro passo é o mesmo, ordenar esta série de dados. Tanto faz na ordem crescente ou decrescente. Neste exemplo, só para fazer diferente, ordenei da forma decrescente, na ordem decrescente. Repare que eu não tenho um único valor no centro. Tenho 3 valores para um lado e 3 valores para o outro. Então, como que eu determino a mediana? Nestes exemplos, quando eu tenho um número par de elementos e não há um único número no centro dessa série de dados ordenados, é preciso calcular a média dos 2 valores ali
do centro dessa série de dados. Então, a mediana é dada pela média de 16 e 14. Mediana, então, é igual a 15 anos. Deixei para vocês, então, neste vídeo, 2 exercícios extras. Leia com atenção o enunciado. Determine a média, a moda e a mediana. Neste primeiro exercício, está aí as respostas, para você fazer e conferir se você acertou ou não. Tá aí o exercício extra número 2. Também vou deixar as respostas para vocês, da média, moda e mediana. Certo, pessoal? Não deixem de fazer esses exercícios, não deixem de refazer os exemplos que eu fiz aqui nesta aula, para você treinar, e tenho certeza que a aprendizagem vai acontecer aí na cabeça de vocês. Tudo certo? Um abraço, até a próxima!